Aleluia. Quem tem Bíblia diz amém. Amém. Quem lê a Bíblia todo dia diz assim, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né, pastor José? Todo mundo está lendo a Bíblia. Todos encontraram Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 18. Acompanhem comigo a leitura a partir do versículo 18. Amém? Aleluia. 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 Glória. Amém? E viveu Jarede 162 anos e gerou Enoque. Viveu Jarede, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jarede 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24. E andou Enoque com Deus, não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Glória. Repita assim comigo, igreja, diga assim, andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. E não se viu mais. Não se viu mais. E não se viu mais. Não se viu mais. Porquanto Porquanto Deus Deus para si para si o tomou. o tomou. Amém, irmão? Você pode fechar seus olhos agora por um breve momento. Pai, nós te reverenciamos a tua presença nesse lugar, a presença do teu Espírito, que é maravilhosa, que é graciosa, que é poderosa para transformar nossas vidas. Nós oramos nessa noite, pedindo que o teu Espírito de revelação venha pairar sobre nós, sobre essa igreja nessa noite, para nos conduzir, Senhor, para a revelação da tua palavra, para entendermos por que nós estamos aqui nessa noite e qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Para a vida do meu irmão que está aqui com a sua família, para as nossas vidas, todos que estamos aqui, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento nessa noite, Pai. Que possamos sair dessa casa de oração diferente da forma com que entramos, Senhor. Nos abençoa grandemente, nos fortalece, gera fé nessa noite, Pai. Gera consolo nessa noite, gera força. Em nome de Jesus, que tudo que acontecer nessa noite, nesse culto, seja somente para a glória do teu nome. Amém? Você pode assentar. Você pode bater palma para Jesus. Amém? Aleluia. Como é maravilhoso estar na casa de Deus, na presença de Deus, né? Não tem melhor lugar do que estar na casa de Deus. Esse é o melhor caminho, estar na presença de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com a igreja algo muito interessante que acontece com todos. Amém? Acontece com todos, acontece na nossa família. E tem acontecido muito. E olhando para esse texto aqui de Gênesis, me chama a atenção algo muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta, começar a minha pregação nessa noite fazendo uma pergunta para você. O que você queria, depois que você morrer, o que você quer que seja escrito lá na tua sepultura? O que você vai querer que deixe escrito lá? Amém? Você já parou para pensar sobre isso? Já paramos para pensar? Alguém já refletiu? O que é que eu vou escrever lá? Né? Aqui jaz o homem de Deus. Aqui está alguém que viveu muito para Deus. O que é que nós escreveríamos lá?
Já parou para pensar? Às vezes, quando a gente começa a adentrar o texto da palavra de Deus, isso vai chamar muito a atenção da gente. E o sábio Salomão, ele escreveu no livro de Eclesiastes que é melhor a gente estar no velório do que a gente estar numa casa com festas. Amém? Porque no velório a gente vai meditar. A gente vai pensar sobre o valor da vida. Amém? Porque no velório a gente vai olhar para aquela pessoa que está morta ali, que já é só o corpo. E a gente vai pensar em nós, meu Deus, vai chegar a minha hora, vai chegar o momento que vai ser eu, né? E eu já fui várias vezes no cemitério, eu já vi assim os escritos lá, né? As pessoas escrevem, as pessoas colocam uma dedicatória. Mas por que a gente está falando sobre isso? Eu quero trazer você para dentro do texto, desse texto aqui de Gênesis capítulo 5, porque aqui a gente vê muitos escritos aqui, como se a gente estivesse passeando no cemitério. Gênesis capítulo 5. Amém? Gênesis capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus os fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Olha, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Quantos anos Adão viveu? 930. 930 anos e morreu. A Bíblia vai dizer que ele morreu. Amém? Depois a gente vai passar, a gente vai ver que Enoque também viveu 900 e poucos anos e também morreu. Aí vem uma fila, né? Enoque morreu. Diga assim: Enoque também morreu. Enoque também morreu. Sete também morreu. O Adão morreu, Sete morreu. O Enos morreu. Versículo 9. Você está com a tua Bíblia acompanhando? Amém? Versículo 10. O Cainã, versículo 11. Foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu. Viveu Cainã 70 anos, gerou Malalel. Viveu Cainã, depois que gerou a Malalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e também morreu. Versículo 14. Amém? Está acompanhando? Viveu Malalel 65 anos e gerou Jared. Viveu Malalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 17. Foram todos os dias de Malalel 895 anos e morreu. Amém? Quem está acompanhando aí diz amém. Amém. Versículo 18. Viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Amém? Jared viveu 962 anos e também morreu. Você vê que o texto de Gênesis ele vai descrevendo a vida dos descendentes de Adão, e todos eles vão morrendo, né? Com muitos anos de vida, eles vão chegando, vão morrendo. E eles vão morrendo até chegar a Enoque. Amém? E o que é que a Bíblia vai dizer? O que estaria escrito lá na lápide do Enoque, hein, pastor José? O que estaria escrito lá na lápide do Enoque, né? Mas Enoque morreu? Enoque não morreu. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: Enoque não morreu. Amém?
Aqui que é o interessante da pregação. Porque toda a descendência de Adão, ela vai viver muito tempo e vai morrer. Mas Enoque, ele não morre. Amém? Então Enoque, ele nem teve uma sepultura, né? Aí como é interessante a palavra de Deus. Nem foi aberta uma cova para ele. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer, né? Enoque andou com Deus. Amém? Diga assim, Enoque foi o homem que andou com Deus. É isso que Deus ele quer hoje, que a gente medite. Aquilo que você medite, ele não experimentou a morte. Assim como Adão e assim como Jared, seu pai. Ele não teve a morte física. A Bíblia diz que Enoque ele andou com Deus. A vida de Enoque agradou tanto a Deus, não foi, pastor José? Até o pastor José, a gente brincava assim antes, né? O pastor José, olha, cuidado, não busca muito, senão o pai te leva. Não é, pastor José? Mas a Enoque, ele foi uma bênção. Ele levou uma vida abençoada, agradando tanto a Deus, que ele não experimentou a morte. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Baseado aqui nesse texto, nós podemos tirar 3 lições para a nossa vida, olhando para a vida de Enoque, esse homem que agradou a Deus. Amém? Você também quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus aqui, levante sua mão. Aleluia, glória a Deus. Mas não vai ficar com medo, né, pastor José? Eu vou agradar tanto a Deus, Pai, me leva logo. Essa é a finalidade que nós temos aqui. O que significa andar com Deus? Já parou para pensar? O que significa andar com Deus? Primeira coisa é que eu preciso entender o que é andar com Deus e o que é religião. Amém? Religião, ela me afasta de Deus. Andar com Deus é muito mais do que ser uma pessoa religiosa. Andar com Deus é você experimentar um relacionamento verdadeiro com Deus. Dentro das igrejas tem muitos religiosos, infelizmente. Mas Deus ele quer, ele nos chama a um relacionamento verdadeiro com Ele. Um relacionamento sincero. Relacionamento íntimo e sincero com Ele. Amém? E aí eu tenho um exemplo de Enoque para a minha vida. Essa história aqui não foi escrita para ele, para Enoque, por causa dele, não. Amém? Isso aqui foi escrito por causa de mim. Isso aqui foi escrito por causa de você que está aqui. Para que você entendesse como é importante andar com Deus. Como é importante ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento íntimo. O que é o teu relacionamento verdadeiro com Deus? É você buscar de todas as formas, de todas as forças, agradar a Deus. Amém? Obedecê-lo. Conhecê-lo. Amém? Ô irmão, eu estou ministrando na igreja lá no Tadel, que é a nossa escola de dia, estou falando sobre o fruto do Espírito. Todos os domingos está lá, falando sobre o fruto do Espírito. E algo que Deus tem mostrado para mim, como pastor pela experiência dentro da igreja, é que muitos de nós, não conseguem viver o fruto do Espírito. E muitos de nós permitimos a carne, né? A natureza pecaminosa se expressar. A natureza pecaminosa ela está se expressando mais do que o fruto do Espírito. Amém? Quando a gente vai para a palavra de Deus, queridos, a gente encontra maravilhas. E lá no livro de Gálatas, capítulo 5, o que é que o apóstolo Paulo ele traz essa revelação para nós? Que aquele que foi regenerado, aquele que aceitou Jesus de coração, o que é que acontece com ele? Ora, simplesmente ele recebe 9 virtudes de Deus.
9. Diga assim, 9. 9 virtudes de Deus. Deus, Ele dá para nós. 9. Amor, diga assim, amor. Paz. Alegria. Longanimidade. Bondade. O que mais? Temperança. Mansidão. O que mais? Longevidade. 9. Amém? 9. Amém, irmão? Aí ele vai dizer assim, e as obras da carne são o quê? Hein? O que são as obras da carne? Inveja. Porfia. Divisão. Facção. Ciúmes. Tudo obra da carne. O apóstolo diz que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino dos céus. Amém? Mas o que tem que expressar na minha vida é o fruto do Espírito. É o amor, é a paz, é a alegria, é a mansidão. Amém? Não tem uns crentes que são meio bravos, né? Fica misericórdia. Né? Não, peraí. Não, pensa, não, mas eu sou assim mesmo. Não. Isso é um engano. Não, mas eu nasci assim. Não. É uma revelação de Deus na palavra. Apóstolo Paulo a Gálatas 5:24, aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Aquele que é nascido em Cristo, ele tem que expressar as virtudes do Espírito de Deus. Amém? Olha, Deus, ele dá essas virtudes dele para nós, querido. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então eu quero ser uma pessoa mansa, né? Diga assim, eu quero ser uma pessoa mansa. Eu não vou esquentar mais lá em casa, eu não vou explodir mais, né? Não vou brigar mais com meu marido, não vou brigar mais com minha esposa, não vou brigar com a minha mãe, né? Quando pisarem no meu calo, eu vou perdoar. Amém, querido? É assim que tem que ser. O que significa andar com Deus? É só a gente vir domingo no culto, ouve o pastor pregar, canta umas canções, né? Dá uma oferta. Não é só isso. Se a gente fizer só essas coisas, nós seremos apenas religiosos. A religião nos afasta de Deus. Mas Enoque andou com Deus. 300 anos ele andou com Deus. É pouco, irmão? Quanto tempo os irmãos têm de igreja aqui? Eu estou com um mês, eu estou na misericórdia. Né, pastor José? Estou com um mês, mas está muito difícil, é muita luta. Eu não sei se eu vou conseguir. Aqui diz Enoque andou 300 anos com Deus. 300 anos de relacionamento com Deus. 300 anos agradando o Pai. Amém? 300 anos fazendo o que Deus queria que ele fizesse. 300 anos andando dentro da vontade de Deus. Amém? E isso é andar com Deus. É obedecer. Né? Eu quero obedecer, meu Deus. Quero que a minha vida ela seja para louvor da glória de Deus. Amém? Eu não quero ninguém me achincalhando Deus por causa da minha vida. Lá vai aquele crente falso. Na igreja ele é um santo, mas quando ele sai daqui para ali, chama palavrão, briga com todo mundo, briga dentro de casa, não paga suas contas, conta mentira. Diga misericórdia. Não, né? Andar com Deus é manter esse relacionamento, buscar esse relacionamento íntimo, obedecer Deus. Quem quer obedecer Deus aqui? Glória a Deus. Amém? É uma decisão, né, irmão Renan? Irmão Renan, eu quero obedecer Deus. Eu não quero andar na minha vontade, eu quero só fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer só aquilo que agrada o coração de Deus. Isso é andar com Deus. E a religião? A religião, eu vou orar se o pastor mandar.
Né? Ah, se a pastora Augusta abrir uma campanha de oração, eu vou. Ah, se a pastora Augusta disser que eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler. Porque esse é o papel do pastor, né? Mas quando a gente fica preso a essas coisas, eu vou me tornar apenas um religioso. Um religioso que não vai fazer diferença no nosso mundo. Amém? A religião não faz diferença. O que faz diferença é uma pessoa que tem intimidade com Deus, que ouve a voz de Deus. Amém? Quando Deus diz assim, olha, vai ali, abençoa aquela pessoa, está com fome, dá um prato de comida para aquela pessoa. É porque você ouviu a voz de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então Enoque, ele andou com Deus. Esse é o significado. Andar com Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus, verdadeiro. Amém? Relacionamento sincero com Deus. Você diga sempre para você mesmo, não quero ser um religioso. Senhor, eu não quero ser um religioso. Amém? A segunda questão que a gente tira para compartilhar aqui: como é que eu posso andar com Deus? Será que eu posso andar com Deus? Amém? Enoque, ele provou aqui para nós que nós podemos andar com Deus. Enoque conseguiu, então eu posso. A gente vai faz a comparação. O pai de Enoque, ele viveu 900 anos. Né? E Jared viveu 900 e poucos anos. Matusalém vai viver quase 1000 anos, filho de Enoque. E Enoque, ele vai aparecer com 365 anos. Né? Segundo os teólogos, ele era um jovenzinho perto do Jared e perto do Matusalém. É até uma pergunta, né, quando a gente faz brincadeira. Quem foi o homem que viveu mais na terra? Quem foi? O Matusalém, filho de Enoque. Quase 1000 anos, 969 anos. E o Jared, 900 e poucos anos. E o Enoque, 365 anos. Ele era uma criança, perto do Jared e perto do Matusalém. Ele era uma criança, ele era um jovem. Amém? Eu posso andar com Deus? Posso. Olhando para Enoque, você vai ver que você pode. Então Enoque, em relação à idade da sua família, era um jovem. Quantos jovens aqui, ó? Quantos adolescentes aqui, ó? Mas a maioria da nossa juventude hoje, dos adolescentes, acha que e a igreja é coisa de velho, não é isso? Isso é cafonice. Não, mas Enoque mostra que não. Enoque mostra que não, ele aproveitou a sua juventude. Amém? Ele aproveitou o tempo que ele teve para agradar a Deus, para andar com Deus, para caminhar com Deus. O que aconteceu? De repente ninguém mais lá conseguiu ver o Enoque, porque o próprio Deus o levou para si. Amém? O próprio Deus tomou aquele homem para si, que ele agradou tanto, mas agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si. Isso daqui é maravilhoso. Isso aqui não é história de carochinha, não. Né, pastor Augusta? Isso aqui não é uma fábula, não. Isso aqui é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. Então aquele jovem agradou tanto o coração de Deus, e Deus o tomou para si. Amém? Você vê que pouco se fala de Enoque, né? Você vê que ele não é... Você vai ler a história de pouco, você fala só aqui. E lá em Hebreus também, no Heróis da Fé, ele vai constar lá. Ele agradou tanto o Senhor, e o Senhor o levou. Mas ele não era a pessoa de mídia, ele não aparecia na televisão, não aparece ele fazendo milagre, não aparece ele fazendo um monte de coisa. Mas lá onde ele estava agradando o Senhor. Amém, irmão? Porque nós não precisamos de mídia. Eu preciso agradar o coração de Deus. Fico até imaginando o pastor José com a pastora Augusta, que estão fazendo trabalho, né? Não está na mídia, não está nada mais... Deus, ele está olhando. Glória a Deus. E isso que importa.
Importa nós agradarmos o coração de Deus. Amém? Importa eu estar mantendo esse relacionamento íntimo com Deus e tocando o coração de Deus com a nossa obediência. Então nós podemos sim andar com Deus. Não podemos ser um diferencial. Diga assim, eu posso andar com Deus. Diga aí, diga assim bem alto, eu posso andar com Deus. Diz aí, Renan, eu posso andar com Deus. Assim como Enoque andou, eu também posso. Então se Enoque andou com Deus, eu também posso. E eu quero. Diga assim, eu quero. Me ajuda a pregar. Diga, eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Porque hoje tem muitos caminhos. Amém? Tem Aleluia. muitos caminhos hoje. Mas Enoque, ele queria andar com Deus. Se você quiser também, e você falar para Deus, Senhor, eu quero andar contigo, é uma escolha minha, um desejo do meu coração, a minha vontade é te servir, a minha vontade é alegrar o Senhor, o teu coração. Assim, nós vamos conseguir andar com Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Amém? E o terceiro ponto que a gente entende aqui da vida de Enoque. O que é que eu ganho quando eu ando com Deus? Amém? Parou para pensar? O que nós ganhamos quando nós tomamos uma decisão de andar com Deus, de ter relacionamento com Deus, de ouvir Deus e obedecer Deus? Porque não adianta ouvir e não obedecer, né, pastor José? Não adianta. Às vezes a gente vê, Deus falou comigo, Deus falou isso, Deus falou, olha, conserta os teus caminhos. E a pessoa continua andando tortuoso. Que relacionamento vai ser esse? Né? Mas o que eu ganho se eu decidir caminhar com Deus? O que eu vou ganhar? As bênçãos, né? Diga assim, as bênçãos, as portas abertas da campanha, né? As portas abertas, as bênçãos. Mas tem algo maravilhoso que eu vou compartilhar com você nessa noite, que é uma revelação de Deus. E quando você decidir de todo o teu coração andar com Deus, tomar uma posição, eu quero 2023 e até o último dia da minha vida, eu quero andar com Deus, porque eu sei que a minha vida será abençoada. Uma pessoa que anda com Deus, ela vai ter sua vida abençoada. Aleluia. As bênçãos de Deus virão. Amém? Mas tem algo muito maravilhoso. Muito maravilhoso, né? Que quando a gente anda com Deus, o que é que vai acontecer? Se eu andar todo dia com Deus, hein, pastor Augusto? Se eu andar todo dia com Deus, pastor José, se todo dia eu estou obediente a Deus, se todo dia eu faço aquilo que Deus quer, se todo dia eu estou na presença dEle, se todo dia eu estou perto dEle, se todo dia eu estou me alimentando dEle, se todo dia eu estou recebendo dEle, eu vou ficar muito parecido com Ele. Glória. Amém? Eu vou ficar parecido com Ele. 2 exemplos eu quero te dar aqui, além do Enoque. O Enoque, ele foi puxado da terra por Deus. Não, vem pra cá que tu é meu. Amém? Oh, glória, né? Se isso acontecesse comigo hoje, ou com você, né? Ou com as pastoras, a pessoa, vem pra cá que tu é meu. Me agradaste tanto que eu já não te quero mais aí nesse mundo tenebroso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Enoque foi esse homem. Mas também o Senhor lá em Gênesis 17, 1, ele vai falar com Abraão. Ele vai dizer assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
anda em minha presença, ser perfeito. Glória. Amém? Anda em minha presença, ser perfeito. Eu fico imaginando assim, pastor José? Eu fico imaginando assim, quando o Senhor fala com Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Eu fico imaginando assim, Deus caminhando aqui, Deus dando um passo aqui, Abraão dando um passo com Deus, e Deus dando outro passo, Abraão dando outro passo, Deus dando outro passo, Deus outro passo. E de repente, os dois se tornam só um. Amém? Porque o que o Senhor diz para ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, ser perfeito, porque Deus é perfeito. Glória. Amém? Anda em minha presença e ser santo, porque eu sou santo. Glória. Quanto mais você está na presença de Deus, mais você vai estar sendo santo. Amém? Quanto mais na presença de Deus, mais você vai ter amor ágape. Amém? O que é o amor ágape? É aquele amor incondicional. É o amor que não impõe condições. Você vê uma pessoa ali drogada, suja, você vai lá, o amor de Deus vai lá, você vai abraçar ele com o amor de Deus. Você vai pregar a palavra para ele. Anda em minha presença é perfeito. Glória. Amém? Então, quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente vai se tornando como Ele. Essa é a grande revelação, a diferença na vida de Enoque. Na vida daquela pessoa que decide andar com Deus. Você começa a andar com Deus, de repente as pessoas não vão ver você mais. Era esse, não era o José? Não, mas não é o José, está diferente. Ele está com um brilho nos seus olhos. Está resplandecendo o rosto dele. Peraí, é muita glória no rosto dessa mulher. É muita glória no rosto desse jovem. Deus, o que está acontecendo com eles? Quem está entendendo isso? Amém? Amém. Quando a gente decide caminhar com Deus, quando a gente decide andar com Deus, nós vamos nos tornando como Ele. Amém? É por isso que eu prego muito contra a religião. Porque a religião não vai fazer isso. O que vai fazer isso é uma intimidade com Deus. É conhecê-lo e obedecê-lo. Amém? Como diz a palavra de Deus lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá os apóstolos: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como aconteceu lá em Meribá. Quando Deus está falando, quando Deus quer abençoar, quando Deus quer mudar a nossa vida, quando Deus quer mudar os nossos caminhos, quando Deus quer transformar o ambiente que está à nossa volta, nós devemos dar crédito para a voz dele. Amém? Não endurecer o coração. Endurecer o coração, a palavra de Deus não vai entrar e ela não vai gerar uma mudança. Amém? Diga graças a Deus. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa noite? A Bíblia diz que Moisés ele subiu o Monte Sinai